Olá, boa noite, bem-vindo todos aqui na minha live. Epa, peraí, o que está acontecendo aí? Cadê o intérprete? Eu tinha combinado para ver o intérprete. Tem alguém ali? Quem é você? Desculpa, eu não sou intérprete, eu sou surdo. Ah, peraí, não, tudo bem, amo surdos, a gente está aqui pela causa surda, mas o que você está fazendo aí? Quem é que convidou você? Como é seu nome? O meu nome é Sérgio Ah, e ok, eu moro aqui no Rio Grande do Sul. tá Eu bom, estudo aqui na Faculdade Batista. certo. E Juí aqui, estamos aqui, Faculdade Batista. Tá, e aí? Tá. Mas o que você está fazendo aí? Eu preciso do intérprete, cara. Não dá para você ficar aí. Você é muito bem-vindo aqui para assistir a live, mas o que você está fazendo aí? Eu agora estou estudando e nesse ano, no final desse ano, eu me formo para que no futuro eu possa então trabalhar como pastor. Por isso, Deus me chamou para trabalhar como pastor, estou aqui. Ah, legal, legal, Sérgio. Agora sim, então valeu realmente, já que a gente está fazendo aqui patrocinado, né, apoiado pela Faculdade Pioneira, saber que nós temos um surdo aí que já está se formando pastor. Legal, Sérgio, bem-vindo então. E você tem algum recado aí para dar para o seu povo aí? Que recado que você quer dar para eles? Eu quero agradecer também e quero chamar vocês surdos, vocês que estão assistindo, vocês surdos, Legal, podem vir aqui estudar aqui na nossa faculdade. O nome da faculdade é Faculdade Batista certo. Pioneira. Ok, legal, Você procura legal, lá na internet, você vai encontrar esse nome e você legal, pode vir aqui, o sinal da faculdade é esse, ó. certo. Então você pode vir aqui no futuro também Aham, estudar, para ser pastor, legal, missionário, no legal, que Deus chamar você. Deus muito vai bom. capacitar você, então aproveite essa oportunidade, pense no seu futuro, para trabalhar como Ó, pastor, para trabalhar também no reino de Deus. aí, ó. Legal, valeu, valeu, Sérgio. Olha, foi boa essa dica. Quero agradecer a todos vocês que estão aí. Agora eu vou chamar o intérprete, né? Que então que entre aí o nosso intérprete que vai estar, né? Deixar o entrou aí o Eduardo, tá? Como vocês estão vendo, Eduardo, bem-vindo aqui na nossa live. Pera aí, Eduardo, você tem barba? Eduardo, você tem barba? Caramba, ó, o cara tem barba e tá aqui na minha live. E ainda tem óculos, né? Eita, viu? Vocês estão vendo, gente? Eu coloquei um cara de barba porque fizeram uma bobeira e uma falácia com a história da barba. Olha só, deu fama para essa live aqui, viu? Quero até agradecer quem fez isso. E o Sérgio e o Eduardo tá aí, muito bem-vindo, Eduardo. Já é pastor também aqui da faculdade, está fazendo o mestrado dele e já interpretou 4 anos aí pro Sérgio, né? Bem-vindo. Bom, eu, Marco Arriens, aí você que está me vendo, trabalho há 38 anos já com surdos, com intérpretes também, no mundo todo, ministrando oficinas, capacitações, palestras. Já nas minhas oficinas nós já chegamos a mais de 17 mil participantes do mundo todo. Eu trabalho desde das gerações, assim, começando lá dos anos 80, lá, início dos anos 80, com a geração Baby Boomers, depois geração X, geração Y, geração Z, né? E agora estamos chegando na Millennials, né? Que é essa geração de hoje, que eu também estou atuando e estou trabalhando, tá? Essa minha live de hoje, essa minha primeira que eu estou fazendo com vocês, ela está muito focada no que eu chamo de novo surdo, novo intérprete, nessa pós-pandemia. Porque todos nós, enfim, estamos ressignificando as nossas vidas durante essa pandemia, né? Eu chamo de a geração da síndrome da cabana, né? Pesquisa aí que você vai ver o que é isso, que chegam agora com uma nova visão, uma nova postura profissional, uma nova postura pessoal. E todo o enfoque que eu quero dar é um enfoque mais dentro da psicologia social comunitária, que é a minha área de mestrado, tá? Então eu vou trazer esse enfoque também. Bueno, yo imagino que hay personas de otros países acá, tal vez de Argentina, de Cuba, de Uruguay, Paraguay, Chile, no sé dónde, está mirando esta live
quero agradecer-te de mi corazón e pedir perdão que não podemos arreglar todo em todas as línguas, pero espero que entiendas mi português. Bueno, gracias por estar acá, bienvenido, que Dios nos bendiga a todos. Saludos, cariños e besos em seu coração também. Bem, eu gostaria de começar com uma frase de Jacó Levi Moreno, uma frase não, um pequeno poema que lembra muito a questão da alteridade, e ele disse assim: encontro de dois, olho no olho, cara a cara, e quando estiveres perto, eu arrancarei os seus olhos e os colocarei no lugar dos meus, e tu arrancarás os meus olhos e os colocará no lugar dos teus. Então eu te olharei com os teus olhos e tu me olharás com os meus. Bem, eu acho que isso aqui é a base do que eu quero conversar com vocês nessa noite, das dicas, porque se nós não partirmos de ser intérpretes a partir do surdo, do que ele nos diz, do que ele nos fala, porque nós temos que ter uma cosmovisão muito próxima deles. Não é nós que temos que estar convencidos de que somos bons intérpretes. Eles é que têm que dizer se nós somos ou não somos bons intérpretes. Porque essa língua não é para o nosso gozo estético, é para o entendimento deles. Então, durante todo o tempo eu estarei falando na questão da empatia e da alteridade. É ele que nos diz, a língua é deles, o universo é deles, e eu sou um eterno aprendiz. Então, a primeira grande pergunta que eu quero fazer nessa live é: por que eu escolhi ser intérprete? Por que você escolheu ser intérprete? Que você faça um briefing de si mesmo, uma espécie de scanner de si próprio, o que eu chamaria de uma ego trip honesta e saudável. Marshall Rosenberg, um psicólogo, disse assim: depois de ter reconhecido que você escolheu fazer uma atividade específica, entre em contato com a intenção por trás da escolha, completando a frase. Então seria assim: escolho ser pontinhos porque quero fazer. Então digamos seria assim: escolho ser intérprete porque eu quero fazer. Então a primeira grande pergunta que eu quero fazer nessa live é: qual é a real motivação que o levou a ser intérprete? Poderiam ser várias: dinheiro, aprovação, fama, se tem lugar que da carreira de fama é ser intérprete, evitar a culpa, talvez por dever, por questão vocacional, porque é filho de surdos, sou um coda, então eu tenho que ser intérprete, por me identificar com uma deficiência, entre aspas, eu sou deficiente, eles são ou têm uma deficiência, por reconhecimento social, entre outros. Então, tudo isso deve permear para que a gente traga essas dicas aqui, tá? Então, enfim, vamos começar agora com as dicas que eu considero essenciais para uma interpretação deficiente ou eficiente. Claro que nós queremos que seja uma interpretação eficiente para as línguas de sinais. Eu coloquei línguas de sinais e não libras, porque essa live está sendo assistida por pessoas de outros países também. Primeiro aspecto, eu vou dividir em 3 grandes blocos, tá? Primeiro aspecto, nós estamos falando muito, estamos na época da inteligência emocional, até quem fez aquele curso aí da Conquer de inteligência emocional, um curso maravilhoso, não estão me financiando para nada aqui, tá? Estou fazendo propaganda de graça. Então, agir com inteligência emocional no trabalho de interpretação. Primeiro grande aspecto, se valer da inteligência emocional. O que eu vou extrair dessa inteligência emocional? A questão da escuta dinâmica ou ativa. Tá? O que seria escuta dinâmica ou ativa? Tá? Nós temos o doutor, PhD, psicólogo Henry Weissinger. Ele falou que saber realmente escutar é uma técnica que precisamos aprender. Nem todo mundo sabe escutar realmente. A função da autoconsciência é observar o modo como permitimos que os nossos filtros pessoais bloqueiem ou às vezes transformem as informações que deveríamos estar recebendo. Então o que a gente precisa primeiro? Tomar consciência desses filtros que possam estar em funcionamento durante as nossas interpretações das línguas orais para as línguas de sinais e que podem prejudicar grandemente
a veracidade da mensagem que deveria ser interpretado. Então, segundo Weisinger, são 4 tipos de filtros que a gente pode usar inconscientemente ou conscientemente. O primeiro filtro, o filtro que ele chama de filtro da predileção. Ou seja, naquelas situações que você está interpretando, onde tem ansiedade ou tem raiva naquele momento, nós tendemos a escutar apenas aquilo que desejamos. Ou seja, escutar o melhor do que a pessoa disse ou até mesmo o pior quando desejamos que a situação seja pior do que ela é. É esse filtro, né, muito complicado que interfere aí da predileção. A gente tem que estar neutro e tem que estar se observando para não acontecer isso. O segundo filtro, anota aí, pega um papelzinho e vai anotando, tá? O filtro do quem, ou seja, o que significa? O que nos impede de escutar o que realmente está sendo dito, porque damos demasiada importância àquilo que sabemos ou pensamos saber da pessoa que está falando, de modo que deixamos de escutar a verdadeira mensagem, né? Esse filtro, então, ele se ativa muito com pessoas que a gente já teve experiência negativa ou a respeito de quem a gente já escutou, o palestrante, a gente já escutou coisa negativa. Então, esse filtro entra em ação como um preconceito em relação a essa pessoa. E nós podemos, consciente ou inconscientemente, mudar o discurso da pessoa, porque não estamos de acordo com o que ela está dizendo ou com ela. Já se passou isso comigo. Em 38 anos de interpretação, já se passou de eu ter que interpretar coisas que eu não concordava, e esse filtro ficava ali, e eu tinha que me manter neutro. O terceiro filtro, o filtro dos fatos, ou seja, escutamos somente os fatos e a gente acaba ignorando as emoções e as intenções do discurso que está ali. Então, a gente só se apega no fato. Não, a pessoa que está palestrando, ela está colocando intenções discursivas, ela está colocando emoções, mas eu estou tão frio, eu estou tão conectado só nas palavras, né, que eu pego essa palavra e sinto que eu tenho que me preocupar com ela, com a interpretação do fato. E o quarto, último filtro, é o filtro da distração. Anota aí, filtro da distração. Ele acontece por várias razões. Às vezes o palestrante é muito lento, tá? É muito entediante, o palestrante fala baixo, não tem muita inflexão e a gente vai perdendo a capacidade de absorção, porque o cara é chatinho, né? Então entra essa questão emocional que começa, ou a questão do cansaço, né? Quando a gente está num cansaço extremado, interpretando por muitas horas seguidas. Isso acontece muito na realidade brasileira. Então, primeira grande dica, anota aí. Questionar que filtros podem estar atuando na hora da interpretação. Estar bem relaxado, bem concentrado, bem resolvido para poder fazer um trabalho de excelência. Ok? Valendo a primeira dica, vamos para o segundo bloco de dicas, tá? Dicas, então, para uma comunicação mais assertiva. Vamos lá, que dicas são essas? Então, para que aconteça, no meu ponto de vista, essa comunicação mais assertiva, numa interpretação de excelência, tem que acontecer 5 coisas importantes. Eu tenho que trazer comigo, primeiro, o que eu estou interpretando. Se eu estou entendendo. Vamos lembrar, nós intérpretes brasileiros ainda, a grande maioria, isso eu falo muito nas minhas oficinas, e quem participou das oficinas sabe, eu falo que nós somos generalistas, nós não somos ainda especialistas das especialidades, tanto que agora nós estamos fomentando a criação dos dicionários específicos de língua de sinais do Brasil, de língua de sinais jurídica, língua de sinais médica, etc, etc. Então tem intérprete que interpreta desde português até física quântica. É muito difícil. Então, na hora que eu estiver interpretando, será que eu estou entendendo o que essa pessoa está falando? Tem que ser honesto. Eu tenho que fazer essa pergunta para mim mesmo. Temos que ser honestos, tá? Segunda pergunta. Como eu estou interpretando? Se eu estou me fazendo entender. E para me fazer entender, eu tenho que usar de língua, de linguagem, eu tenho que entender os registros linguísticos do orador, as ênfases, as topicalizações, as focalizações, omissão de conteúdo, se eu não estou fazendo omissão de conteúdo, se eu não estou fazendo adição de conteúdo, como que eu estou interpretando? Essa habilidade de ir se percebendo durante o trabalho. Terceiro aspecto que eu considero fundamental,
a quem eu estou interpretando? Qual é o meu público-alvo? Quem é que deve estar convencido de que a minha interpretação está ótima? Será que sou eu? Será que eu é que tenho que terminar e dizer, nossa, hoje eu arrasei? Não. Quem tem que estar convencido de que a nossa interpretação está boa é o público que está nos assistindo. São os surdos. Então, eu tenho que entender quem são essas pessoas. Qual é o nível de cognição delas? Se eu tenho uma plateia mista, se essa plateia é só de acadêmicos ou não é, que tipo de público eu estou trabalhando? Quarto ponto, o que o outro está entendendo. Anote aí, o que ele está entendendo. Que mensagem que está chegando. E você, como intérprete mais experiente, você vai percebendo as reações passivas ou ativas da plateia em relação à sua interpretação. E você vai vendo aquela coisa do surdo fazendo verdade, né? Certo, né? Concorda. Aí você pode ficar feliz. Você sabe que a sua mensagem está chegando, tá? Se eles são passivos ou ativos, tá? Você está vendo realmente o público que está interpretando para poder ter o feedback? Porque se você interpreta só em televisão, só em veículos de comunicação, você não tem como ter esse feedback. E quinto, anota aí, como o outro está entendendo. O que essa mensagem está produzindo no outro. A gente chama isso de capacidade metanotativa da plateia. Ou seja, você já fez algum levantamento com o seu público para que eles mostrem para você o que você interpretou? Aí está a grande charada, é a capacidade metanotativa. O que eles estão fazendo com aquele saber? Então, observando esses 5 pontos, eu acho que você está num bom caminho, tá? Vamos agora para o terceiro grande bloco. Anota aí, então, para você seguir o nosso raciocínio aqui, que são, enfim, o título ali, né? As dicas práticas para interpretação, que eu chamo de excelência, tá? Nesses meus 38 anos de caminhada aí por esse mundo, por esse Brasil, eu tenho visto que existem questões frequentes que ficam se repetindo na interpretação, que precisam ser adaptadas, superadas ou até mesmo corrigidas, tá? Questões que têm que ser observadas na maior parte dos intérpretes, principalmente os mais novos, né? Aqueles que não aprendem com as gerações primeiras de interpretação. Primeiro, temos que retomar urgentemente a convivência real com os surdos fora do ambiente acadêmico. O ambiente acadêmico tem um vocabulário próprio, tem um léxico próprio, mas nós temos que conhecer os surdos em outros universos, porque é ali que se fomenta a língua com liberdade e na sua totalidade. Então, se você interpreta só para um grupo de 5 surdos, a nível escolar ou a nível acadêmico, a sua língua de sinais vai ficar muito restrita. Você tem que sair dessa bolha, você tem que sair desse mundo cristalizado e fazer contato com o universo real e amplo dos surdos, para ser um intérprete de excelência. A não ser que você vá fazer a sua carreira só para interpretar dentro da academia, ou só dentro de uma igreja, ou só dentro de um órgão público qualquer. Agora, o intérprete de excelência eu considero um canivete suíço. É aquele cara que você clica e saem várias potencialidades. Por enquanto, nós temos que ser assim, até quando nós formos os especialistas das especialidades. Ok? Então, retomar o convívio real, comer pizza com surdo, sair passear com surdo, frequentar as associações, ir contra um discurso que está aí na academia, de que você não tem que estar convivendo. Todo mundo convive com quem quer, médico convive com seus pacientes se quiserem, dentista convive com seus pacientes, advogado convive. Por que nós, intérpretes, não vamos poder conviver? Onde está escrita esta lei? Então, vá lá e retome esse aspecto fundamental. Segundo, tome extremo cuidado e aprenda a adestrar as suas mãos. O que eu chamo por adestrar? Às vezes as pessoas fazem configurações de mãos mal feitas e acabam trazendo o que o Capovilla chama na pesquisa dele de distraidores quirêmicos, ou seja, poxa, eu tenho que fazer céu, né? Aí céu eu faço aqui, né? Eu faço o céu aqui em cima, o cara me faz a mão assim. Faz essa mão, parece uma aranha, né? Aí o surdo fica assim, mas isso é uma aranha? Isso é o céu? Ah, mas não tem problema. Não, se existe a configuração de mão, eu tenho que observar. Então eu tenho que trabalhar essa mão, eu tenho que dominar, quase como se fosse uma musculatura. Agora comparando com a fala, né?
É como se eu falasse assim, com uma bola que eu estou me vendo, ou quando eu falo de forma clara. Quando os surdos dizem que os seus sinais estão escuros, ele não está dizendo, às vezes, problema de luz. Não, é porque ele não está entendendo a dicção, a pronúncia, o que você está dizendo. Por quê? A mão está mal configurada. Então, nós temos que dominar essa questão. Terceiro ponto. Evite o português sinalizado e o bimodalismo, por favor. Inclusive com oralidade, criando PIDs hoje. Tá se espalhando aí no Brasil uma linha gerativista da língua de sinais aí por uma academia, e o pessoal está fazendo português sinalizado, chamando isso de interpretação simultânea, dizendo que Libras é sujeito, verbo, objeto. Eu quero desafiar você a ler Jacques Derrida sobre desconstrutivismo linguístico, para que você veja. Eu conheço surdo do mundo todo, e olha, Ásia, Oriente, África, e para ver sujeito, verbo, objeto ali está difícil, viu? E tem um monte de intérprete que está tocando em cima disso, interpretando inclusive com oralidade junto, o que é pior. Fica uma língua confusa, ininteligível pela maior parte das populações surdas. Só quem acaba entendendo são aqueles surdos que passaram pela academia, aqueles surdos que estudaram, né, que estão dominados ali, né, até colonizados ou passaram por um movimento audista ou ouvintista, e eles usam português sinalizado. Mas isto não é Libras. Temos que ser honestos e retomar. 4. Verifique os pontos de articulação. Aonde que você vai articular, gente? Veja, um sinal tão simples como fogo sexual, né, aqui, e inferno. Inferno vai mais para frente. E veja a diferença grande entre isso e isso, tá? Então, se é articular... Eu já vi intérprete fazendo... Vocês sabem que sábado, em geral, no Brasil é assim, né? Assim ou assim, mas em geral é assim. Eu já vi intérprete fazendo sábado desse jeito. Quer dizer, o surdo vai ter que entrar em oração e jejum para saber o que a pessoa está dizendo. Vai ter que fazer dedução por default, ou seja, deduzir por contexto o que o intérprete está dizendo. Não, se tem um ponto de articulação, é para ser respeitado, o sinal é para ser feito naquele lugar. Tá? 5º ponto, estar muito atento na orientação das mãos e a direcionalidade, principalmente nos verbos com incorporação de sujeito e movimento. Então veja, se a mão é para cá, é para cá. Se a mão é para lá, é desse jeito, né? Eu não tenho que fazer de qualquer jeito assim, né? Eu fui, né? Mas eu fui aonde? Qual é a direção, né? Eu cheguei, não é eu cheguei de qualquer forma, entende? Então, você tem que saber que orientação. Você saiu da onde para onde. E você quer colocar esse sinal exatamente em que direção, ou que direção que ele tem, tá? 6º. Embodiment, anota aí, embodiment, ou anáforas confusos, fazendo muito empilhamento anafórico, tá? Embodiment é a nova terminologia que eu estou usando agora para falar de corporeidade do intérprete, tá? Então, por exemplo, se eu coloquei uma pessoa aqui, coloquei outra aqui, coloquei aqui, eu não posso depois trocar de lugar essa pessoa e ficar brincando com ela, né? Afinal de contas, aonde que está? Então, se eu coloquei o sujeito do lado direito, a mulher aqui e o homem aqui no esquerdo, mantenha até o final. Se concentre, tá? Ou faz todo o empilhamento aqui, né? Eu encontrei o Pedro porque o Pedro estava lá e depois eu conversei com a mãe de não sei... Olha aqui, está tudo empilhado, né? Então, nós temos que abrir essa interpretação. Abra, faça um mapeamento, coloque os personagens ali. Volto a dizer, não é nós que temos ouvintes, que temos que estar convencidos de que a nossa interpretação está boa. É os surdos que têm que dizer se ela está boa ou não. Eles é que têm que dizer que ela está clara. Tá? 7º ponto, voz passiva e ativa dos verbos. Amados, isso é fundamental. Quem foi o responsável por tomar atitude, né? E o surdo fica assim, tá, foi ele, foi eu, foi ele, foi eu, foi quem? Então, você tem que entender como é que funciona a voz passiva e ativa dos verbos. 8º ponto, estabelecimento do common ground durante a interpretação. O que é isso, né? A transição de conceitos de uma cultura para outra. A transposição ideológica é aquela do, será que eu estou me fazendo entender? Será que o surdo está entendendo dentro do universo dele? Todas as línguas fazem isso, esse aterramento linguístico, para haver uma comunicação real. Nós temos que falar a língua que esse público específico está entendendo. Tá? 9º, o uso correto das polissemias. Por exemplo, mesmo sinal com diferentes significados. Então,
Na hora você vai ter que fazer a escolha lexical correta, contextual ali, né? Então, por exemplo, esse sinal aqui, né? Não posso, pode significar ocupado, pode significar levei os canos, né? Então, esse sinal, nossa, esse sinal aqui também tem N sentidos de acordo com o contexto. Você que é intérprete aí, esse sinal aqui, ó, né? Que o surdo faz aqui, ó. Isso aqui pode ser pouca coisa, pode ser ignorante, pode ser muito ignorante, depende da cara, né? Tá? Então você vai ter que fazer a escolha lexical de acordo com o contexto. 10º, evite a interpretação simultânea, volto a falar de novo, tá? Buscando aquele recurso somente do shadowing. Somente do shadowing, tá? Dando quase segundo nenhum, fica consecutiva, fica ali em cima, tá? Fica a simultânea lá, fica em cima. Trabalhe usando o lag time, a consecutiva. Você tem que dar um tempo de fazer a escuta, trocar para outra estrutura linguística, de forma que essa pessoa entenda. Se você ficar em cima, vai chegar um momento que a pessoa vai falar uma palavra que você não tem nem o sinal, ou não tem nada a ver com o contexto, e você vai se perder. Pior do que você se perder, é o surdo não entender. Então, evite isso, tá? 11. Amigo intérprete, querido, que você está aí me vendo, desenvolva um léxico amplo, faça leituras diversificadas. Enquanto nós somos generalistas, veja vários canais de televisão, veja vários periódicos, várias revistas. Agora que a gente está em tempo de pandemia, que a gente tem que ficar dentro de casa, vai lá ver um canal de moda, vai ver um canal de construção, vai ver um canal Geographic, Universal Geographic, vai ver canal de bicho. Por quê? Porque na hora que vier a palestra ali que você não teve tempo de se preparar, você vai usar o quê? Memória semântica. Virá aquela palavra, aquela informação que você teve lá daquele evento que você viu, aquele livro, aquela revista, e você vai poder aproveitar. Abre esse leque de opções de leituras e aprendizagens. 12, vai anotando aí. Faz o uso correto dos sistemas de classificação em língua de sinais. O pessoal usa muito a palavra classificadores, mas a gente sabe que, na verdade, são sistemas de classificação em língua de sinais. Principalmente os descritivos, os locativos, os semânticos, os de instrumento, plural e os de elemento. Gente, o classificador, ele não subsiste sozinho. Você pode fazer um classificador de uma coisa assim. Digamos que eu faço um prato, né? Eu faço isso aqui, aí eu pego e faço assim. Tá, na minha cabeça, isso aqui é um prato quebrante, de plástico, tá? Ó, na sua cabeça. Sabe por quê? O surdo vai ter que entender primeiro o sinal. Então, ó, prato. Tá, peguei o prato e... agora entendi. Ó, prato, quebrou. Pronto. Mas primeiro veio o sinal e depois você faz o sistema de classificação. Porque o surdo não lê a mente da gente. Ele lê os sinais que a gente faz. Ele não tem obrigação de entender a ideia que está na minha cabeça. A minha ideia tem que estar clara nas minhas mãos e no meu corpo. Tá? 13. Aprenda e aplique a interpretação correta das relações estabelecidas, evitando o português sinalizado. Por exemplo, relação de condicionalidade. Vou dar um exemplo. Se eu adoecer, eu não irei. Tá? Então, assim, ó, o português sinalizado, que coisa mais feia, né, gente? Mas tá por aí, né? Se eu adoecer, eu não irei. Isso aqui qualquer um faz, até uma criança de 5 anos que começou a fazer um vocabulário de Libras ontem, tá? Isso não é Libras, nunca foi. Ou fecha a boca, né? Continua sendo português sinalizado. O surdo mesmo, ele faria talvez... Qual é o centro aqui? Qual é o centro dessa frase? Não é doença? Então ele faria uma coisa mais... Essa é uma opção. Você pode ter outras, mas ele faria isso aqui, ó. Pronto. Está tudo explicado. Inclusive o grau da doença, né? Que pode ser uma doencinha, como pode ser uma enfermidade pesada, tá? Isso é relação de finalidade. Ou, segundo, relação de finalidade. Limpei tudo para que ninguém reclamasse. Português sinalizado. Vai lá. Limpei tudo. Esse para aqui é o máximo, né? Para que ninguém reclamasse. Isso aqui não é Libras em lugar nenhum, né? Tá? A Libras literalmente está de apoio na língua portuguesa. Então, fecha a boca, né? Não. Qual é o centro aqui?
Primeiro eu limpei tudo e eu não quero que ninguém reclame. Eu vou falar da limpeza e do ato de reclamar. Vou dar uma provável versão para vocês. Olha isso aqui, ó. Pronto, ó. Ok, o surdo já vai entender. Não quer dizer que a Libras é inferior ao português. Vai depender do contexto e da situação, tá? Relação de conformidade, outra relação. Fiz todo o trabalho conforme as regras da faculdade. Né? Fiz todo o trabalho conforme as regras da faculdade. Carambola, né? Então você vai trazer outra versão. Como é que eu pensaria? Qual é o foco aqui? É o trabalho, nem é esse trabalho aqui, ó, trabalho escolar, né? Então, ó, eu, ó, tá? Ou, pronto, o surdo vai entender. Isso é Libras, relação de conformidade. Relação de temporalidade. Assim que eu cheguei no banco, a porta abriu. Sempre dou esse exemplo clássico nas minhas oficinas. Então, ó, assim que eu cheguei no banco, a porta se abriu. Olha, fica uma coisa totalmente perdida, né? Qual é o centro aqui da ideia? Está aqui o Sérgio que está nos vendo, que é surdo, que está nos vendo também. Eu acho que deve ter outros surdos que estão nos vendo. Então, seria bem assim, ó. Pronto. Eu tô indo, né? Ó, banco, eu vou pro banco, tô indo. Eita, tô chegando. Aí, pá, cheguei, a porta abriu. Deu na hora, né? On time. Então, isso é Libras. Outro, relação de comparação. Veja só, a Rosani, né? Beijão aí para você, Rosani, se estiver me vendo. Nossa grande Rosani lá de Curitiba, minha ex-ovelha, né? Surda cega. Rosani, o sinal dela é assim. Sabe muito mais sistemas de classificação do que Marco Arniens. Claro, qualquer surdo sabe muito mais classificadores do que eu. Eu sou um eterno aprendiz dessa língua. Estou com 57 e vou continuar aprendendo até os 80, tá? Então, a Rosani sabe muito mais classificadores do que Marco Arniens. Ai, carambola. Isso não é bem Libras, não, gente. Você tem que conviver mais com os surdos, entender como é que funciona isso. Então, vai lá, ó, Rosani, Marco. Pronto. É ou não é? Outra vez. Rosani, Marco. Simples. Superou. Superou ou não superou? Mas daí o que eu tive que dar? Eu tive que dar o lag time, o tempo de escuta, para transformar a estrutura. Relação de adição. O evento de 11 de setembro não só prejudicou os Estados Unidos, mas também o mundo todo. Tá? Caramba, quem não sabe aí de nós o que é o evento de 11 de setembro? Aí entra o Common Ground, porque muitos surdos não foram avisados. Que 11 de setembro é a questão dos prédios lá, que os aviões se chocaram e deu aquela coisa toda lá nos Estados Unidos, se espalhou pelo mundo todo. Aí vai o intérprete português. O que aconteceu em 11 de setembro só prejudicou os Estados Unidos, mas também o mundo todo. Esquece isso. Só não vou dar a versão agora para vocês, porque quando eu trabalho isso na minha oficina intersemiótica, o pessoal transforma essa frase aí quase num parágrafo inteiro, colocando todas as anáforas, os classificadores e tudo como funciona. 14º, espero que tenha ficado claro a questão das relações de condicionalidade. Claro que você vai estudar essas relações estabelecidas no texto depois. 14, buscar conhecimento anterior do assunto a ser interpretado. Isso aí é óbvio, mas o pessoal está deixando passar. Isso é uma questão de ética, é uma questão de profissionalismo e até de humildade de nós intérpretes. De chegar e dizer, ó, eu não entendo patavina do que estão falando aí. Eu fui convidado, só sou euzinho aqui, só tem eu aqui. Então eu vou sentar e você vai ter que me explicar antes. Pede a tese antes. Eu já interpretei várias teses de doutorado. Eu fiquei 2, 3 semanas com as doutoras ali, ó, me explicando página a página o que seria dito, porque nós, volto a dizer, somos generalistas. Então, busque contato anterior, vamos começar a criar esse sistema aqui, isso é profissionalismo. 15. Desenvolva a riqueza do léxico da língua de sinais. Antes eu falei do léxico do português. Por exemplo, linguagem formal, informal, gírias, línguas de sinais.
de comunidades, grupos, tribos específicas. Gente, nós temos língua de sinais só da comunidade judaica. E que nós não conhecemos, nós aqui que não somos judeus. Nós temos língua de sinais lá dos traficantes. Nós temos língua de sinais do pessoal que usa drogas. Nós temos língua de sinais do grupo emos. Nós temos língua de sinais específica de surfistas, de surdos surfistas. Nós temos língua de sinais da comunidade LGBT. Então, você não pode dizer que sabe. A gente sabe o genérico do Brasil aí, né? Mas a gente não conhece. Quer dizer, estamos pesquisando, mas tenha essa vontade de entrar nesses universos. Por exemplo, surdos de gerações diferentes. Quem disse que esse sinal já passou? Esse sinal não se usa mais. Vocês não ouviram em português gente que pergunta assim para você, qual é a sua graça? Tem gente que pergunta isso em 2020. E se você é um cara bem preparado, você diz assim, minha graça é Marco Antônio. Por quê? O cara está perguntando seu nome. Tudo bem, um vocabulário lá dos anos 40, 50? Mas não é por isso que deixou de existir. Então, tem línguas de sinais pertencendo a gerações diferentes e que a gente tem que respeitar e entender. Tá? Países, cidades, estados. Vocês imaginem a minha cabeça, eu viajando pelo mundo inteiro. Cada lugar eu tenho que fazer a transposição ideológica, pegar a língua de sinais do Brasil, abandonar e me abrir àquela nova língua de sinais. Eu conto muito isso nas minhas oficinas. A gente tem que abrir a cabeça. Agora, essa riqueza das línguas de sinais só virão com a experiência, com os anos de caminhada e com a ampla convivência com os mais diferentes povos surdos. Isso não se adquire num curso nem de 4 anos, nem de 5 anos, nem de 10 anos. Isso aí é experiência. 16. Evitar a hiperinterpretação. Adição de conteúdo, voluntária ou involuntária, dizendo aquilo que o orador não disse. Ou seja, primeiro, colocar em sinais e palavras o que ele não disse. Segundo, não entender alguma coisa e por não entender começa a acrescentar conteúdo, por achar que tem que ter mais sinais porque eu não estou entendendo, então vou sinalizar. E evitar barroquismos, que eu chamo, esse barroquismos é meu, tá? Excesso de sistemas de classificação, principalmente nas músicas. Caramba, gente, tem gente fazendo assim, ó, amor, ó, olha aqui, ó. Vida. O surdo fica assim, o que é aquilo? Que sinal é aquele? Né? Eu estou entendendo. Espírito, né? O cara vai lá e olha para o espírito e vem aquele negócio assim, fazendo voltinha, e cai aqui. O surdo fica, peraí, eu não estou entendendo que sinal é esse. Então, isso é hiperinterpretação. Cuidado, gente. Na medida, em equilíbrio com o orador. 17. Agora, o contrário. A hipointerpretação. A omissão voluntária ou involuntária de conteúdos, ou seja, não interpretar elementos suficientes do discurso por diversos fatores, por exemplo, religiosos. Eu não concordo com o que ele falou porque eu sou de outra religião. Então, por que você aceitou interpretar? Você não é um profissional? Então, nessas horas, a questão religiosa fica de lado, né? Ou minha filosofia é diferente da dele. Ou eu não sou dessa política, minha política é diferente do ponto de vista político do dele. Ou eu tenho preconceito com isso. Não, gente, aí entra aquela neutralidade, só que não está acontecendo muito. Eu já vi gente manipulando o discurso de surdo, principalmente na hora que o surdo está sinalizando e a pessoa está fazendo voz. Esse é tema para outra live. E o cara diz o que quer e não é o que o surdo está dizendo. Por quê? Porque o ponto de vista político dele é diferente do que o surdo está dizendo. Não deveria estar ali. Então, isso é uma hipo. Quando você começa a tirar coisas que, por N motivos, você não se agrada. Os surdos têm que conhecer o mundo como ele é. Desculpa aí, tá? Se o cara disse um palavrão em língua de sinais, você vai ter que dizer também. Porque você não tem que proteger o surdo do mundo que não existe. Ele tem que saber até o palavrão que o cara disse, para ele, enquanto sujeito protagonista da sua história, poder ir lá e dizer para o palestrante, poxa, se diz tanto palavrão durante a palestra, hein? Que se você maquia a interpretação, o surdo nunca vai saber o que realmente as pessoas estão falando. Tá? Então, e outro, a omissão de verbos de ligação, a marcação de tempo, flexão de gênero e número, fundamentais para entendimento do texto. Ou seja, eu vi um cara que foi direto no sinal do cachorro. E o cachorro, no final do texto o cara falou que era uma cadela. E o palestrante tinha dito que o cachorro teve um monte de filhotes. Entende? E aí como é que vai se consertar isso? Se você fica em cima da palavra do cara. Teve outro que o surdo dizia vai, é um exemplo que eu uso sempre nas minhas oficinas. Ele dizia que ele tinha o sonho de ser muito rico, de fazer mestrado, de fazer doutorado, de não sei o quê. E ele usava o verbo vai, que é ouvir, né?
rapidão, e o cara fazendo a voz. E o intérprete tirou esse verbo e dizia, e o surdo, aparentemente simples, uma pessoa humilde, um monte de professores na plateia não sabiam língua de sinais, ou seja, totalmente dependentes do intérprete, e ele começou a dizer assim: esse surdo, eu já sou rico, eu já tenho casa na praia, eu já tenho carro importado, já tenho mestrado, já tenho doutorado. A plateia saiu escandalizada. Como é que esse surdo veio aqui e mentiu na nossa cara? Vocês estão vendo a responsabilidade? Quando a gente elimina um verbinho de ligação, como a gente pode mudar o sentido da frase? Outro ponto aí nesse negócio da hipo. O que eu não entendo, eu simplesmente ignoro e não interpreto. Ah, não entendi, então deixa passar. Completamente errado. Quarto, excessiva velocidade. Aí a culpa não é nossa. Talvez eu estou fazendo isso agora com o Eduardo. Coitado do Eduardo, né? Perdão aí, Eduardo, tá? Eu devo estar falando a 300 km por hora e você está aí tentando me acompanhar. Desculpa, tá? Mas não tem jeito, né? Ainda bem que a gente conversou antes. Vamos ver. Então, por exemplo, palestrante como eu, né? Tá falando aqui, ó, querendo entregar o mundo em 1 hora, né? Então, fala, rápido. E o intérprete vai cansando, né? Ou o intérprete já está cansado. Tudo isso tem que ser negociado antes. Chega lá e diz, ó, nem muito devagar, nem muito rápido. Fala normal. Ou, desculpa, tá? Hoje eu estou muito cansado. Se o senhor puder puxar um pouquinho o freio de mão, seja honesto, negocia isso antes. Quem proíbe você de fazer isso? Tá? Quinto, a omissão de letras nas músicas com excesso de linguagem corporal expressiva. O tipo, muito corpo e poucos sinais. Isso é hipo. Então, vamos pegar uma música cristã aí, né? Eu vejo o vento do Espírito passar, né? Então, eu já vi gente fazendo assim. O cara vai lá e olha. E aí faz aquele sinalzinho do Espírito. O surdo fica assim, bom, isso aqui pode ser uma mosca passando, uma borboleta voando, uma gordinha caminhando, né? Uma onda de mar, não é? Está na minha cabeça que eu estou vendo o Espírito, mas volto a dizer, surdo não lê mente, surdo lê sinais. Então, mas está tão bonito, acho que eu vou direto no... Não, não é por aí. Então, cuidado, gente, tá? Essa omissão aí vai interferir grandemente na capacidade de interpretação deles. Ok? Chegando para o final, né? A percepção da função do discurso do palestrante, item 18. Aí você tem que estudar aí, meu querido, teorias de análise de discurso, tá? Vai lá e estuda vários tipos de discurso. Que, por exemplo, se o cara quer somente informar, se ele quer divertir, se ele quer persuadir, isso vai influenciar muito a interpretação e o corpo que você vai fazer. É ou não é? Então você vai ter que entrar na vibe dele, no mesmo registro linguístico dele. Tá? E já pegou o 19, que é o registro linguístico do orador, ou seja, que grau de formalidade ou informalidade tem no discurso. As entonações faciais, corporais, manuais, as estratégias do orador para manter ou não, as distâncias sociais durante o discurso. Caramba, veja só um político, né? Político é bom de gesto, isso aí eu falo sempre, como eu não sei exatamente qual é o seu grau de profissional como intérprete, eu estou passando o que eu passo muito nos meus cursos. Para você conhecer um pouquinho também, se você não participou. Está lá o político, né? Que é todo, eu vou mudar a realidade do Brasil, vamos acabar com a favela, né? E vamos não sei. E fica dizendo isso, e o intérprete está lá, né? Mudar o Brasil, né? Pobreza, acabou. Aí o surdo olha e diz, quem está mentindo? Né? Será que é ele ou ele? Quem é que está inventando? Alguma coisa não está batendo. Ou o oposto. O cara lá está muito tranquilo, falando muito doce, e o intérprete está aqui, ó, cheio de corpo. Não, você tem que equalizar sempre pelo orador. 20º, a comunicação não verbal do intérprete tem que ser controlada. Cuidado, expressões de ansiedade, preocupação, cara de desaprovação, que não está gostando do que a pessoa está falando. Isso vai causar aos surdos um desconforto e interferência durante a narrativa. Então, aí eu sempre dou essa dica, tá? Digamos que você está com uma enxaqueca violenta e tem que interpretar. Se eu pudesse pedir para levantar o dedo aí, pudesse ver o dedinho de vocês levantando, eu já tive que interpretar várias vezes com enxaqueca violenta. A minha cara estava cara de enxaqueca. Cara de enxaqueca 100%, assim, fotofobia, vontade de vomitar, não podia sentir cheiro de perfume, não sei quem é da turma aí, eu sou presidente do clube, tá? Aí eu chegava para os surdos e dizia assim, olha, desculpa, vocês estão vendo a minha cara? Minha cabeça está arrebentando.
mas eu vou interpretar hoje. Por quê? Se você não explica, a galera vai ficar o tempo todo e querendo entender o que está contrário ali, porque os sinais dizem uma coisa, mas o corpo diz outra, tá? Então a coisa tem que estar equalizada. 21º, para ir terminando, chegando no final, legal, estou on time com vocês aí, on time com todos vocês. Tá tudo bem, Eduardo? Tá sobrevivendo? Tá, Eduardo? Sobrevivendo, né? Legal. O poder do corpo de estar em cena do intérprete é um grande desafio para os intérpretes, ou seja, transformar os discursos em uma eloquente linguagem visual. Situações de teatro ou cômicas, trabalhar o corpo de acordo com a proposta, como eu falei. E tem uma frase que eu estou usando hoje que é essa assim, ó: deixar o meu corpo em casa para fazer o embodiment desse outro diferente de mim. Deixa o meu corpo em casa e pega e veste o corpo do outro. É o poder do corpo em cena. Mais valem 50 sinais com muitíssimo corpo e expressão e verdade do que 500 com cara de joelho, cara de rodilha, né? Então, o surdo vai se empolgar muito mais com a sua comunicação. Claro, quando a situação convém, existem settings e settings de interpretação. Casamento é uma coisa, velório é outra, aniversário é outra, a defesa de tese é outra, criança é outra. Então, veja quantos corpos aqui, né? Cada lugar aqui requer um corpo. O corpo do casamento, o corpo do velório, o corpo do noivado, o corpo do aniversário, o corpo da defesa política, né? São vários corpos. 22. Desenvolver a capacidade de trabalhar a transcriação. Anota aí, transcriação, através de uma interpretação intersemiótica, ou seja, todos nós, intérpretes, temos que aprender essa interpretação semiótica, que é pensar em imagens, transformar textos em imagens. O cara fala o texto, eu ouço, eu jogo para cima num storyboard, em imagens, e coloco a legenda embaixo em língua de sinais. Eu não faço direto de voz libras. Isso é simultâneo, isso é português sinalizado, isso é pobre. Isso não é com excelência, tá? Então aprenda a pensar em imagens, como os surdos usam muito essa forma de trabalhar. 23. Aprenda, treine, desenvolva muitas estratégias de como utilizar vários processos anafóricos, tá? O pessoal fica só nesse agora. Não sei quem botou a lei aí no Brasil, queria saber quem é que botou a lei de que agora é proibido usar outra anáfora senão essa. Me apresentem a lei, a gente para de fazer, tá? Então tem o shifting, tá? Anota aí o shifting, que é aquele que você sai do lugar, que é para interpretar para crianças, para grandes públicos, quando não está sendo projetado numa tela, para fazer contação de histórias. Tem o roleplay, que é aquele mais discreto, para televisão, para situações que requerem mais descrição, ou etc. E tem o proforma, que é o uso dos deíticos ou dos classificadores para trabalhar. E o intérprete bom de excelência tem domínio dos três, e sabe usar cada um no contexto certo, ou sabe usar os três juntos, como eu dou vários exemplos nas minhas oficinas, tá? 24. Desenvolva técnicas diversas de construção tátil e ideária. O pessoal pegou um negócio de ideária que eu estou falando desde os anos 80 e saiu dizendo que é construção de ideia. Galera, não tem nada a ver com construção de ideia. Construção tátil e ideária eu trago da mímica clássica, do Marcel Marceau, de Etienne Decroix, que é uma técnica de usar os olhos. Então, o cara fala assim, pessoa, né? Pessoa passando, só faz isso aqui, né? Isso é construção ideária, né? Vou atirar eu dou exemplo na minha oficina, né? Numa borboleta lá, eu vou usar o estilingue aqui, né? Aí eu olho a borboleta lá, marco ela, posou, aí eu puxo, tá dito que a borboleta saiu voando. Eu usei só os olhos para trabalhar contra... As crianças amam isso. Contação de histórias, contar piada, isso tudo você pode desenvolver. E tátil, né? Você quer fazer lá uma árvore bonita, olha aqui a minha árvore, ó, com mímica. Olha a coisa mais linda, ó. Olha a minha árvore, ó.
Pego a fruta, tiro, como. Quem disse que você não pode botar esses temperos belíssimos durante a interpretação e torná-la muito mais palatável, prazerosa, de acordo com o público que você está interpretando, tá? E estamos chegando, que pena, estamos chegando no final. Eu acho que você anotou aí, anotou, tá? Depois você vai ter acesso, porque isso aí está sendo gravado, aí você vai poder botar devagarinho, botando o seu pause e anotando tudo. 26 terminando, aprender a fazer o desenho da sua interpretação, o designer. Como interpretar um storyline, por exemplo, valendo-se de uma espécie de storyboard mental, para usar os diferentes shapes, topografias, maquetes espaciais, são terminologias que eu estou usando, para os diferentes discursos, tá? Então, como que você vai trabalhar esse desenho, os shapes, que são as massas manejáveis, isso aqui para o intérprete, você pode colocar, por exemplo, um planeta aqui, o outro planeta aqui, o objeto está ali, você vai botar o que está sentado, né? As coisas que tem aqui, se vai ser contre-plongé, você vai olhar de baixo para cima no objeto, digamos, você vai entrar embaixo de um carro e vai explicar a mecânica do carro. Você vai ter que fazer interpretação de baixo para cima, olhando assim. Eu estou chamando isso de contre-plongé, que é uma linguagem do cinema, tá? Estou trazendo como topografia, maquete, shape para a interpretação. Bom, eu acho que eu invadi a sua cabeça de muitas informações e eu quero encerrar dizendo o seguinte. A diferença entre saber o caminho e percorrer esse caminho é somente a experiência que vai nos dar. Então, grave isso. Saber só, percorrer. E são os anos que vão dar essa capacidade. Mais humildade, mais abertura ao aprendizado, ser ensinável, aceitar que os surdos ensinem a gente, a língua é deles, sempre será que eles nos corrijam. Agora, então, eu quero apresentar a minha CEO, a Leide, para que vocês possam, então, fazer contato com ela, né, para ela me passar para palestras, para lives, para cursos e, eventualmente, alguma assessoria também. Fala aí, Leide. Oi pessoal, eu sou a Leide Ramalho, CEO do Marco Riens no Brasil. E se você quer fazer algum treinamento, curso, workshop ou levá-lo para a sua cidade, é só discar 33988084670. O vídeo da Leide aí. Nós vamos voltar, tá voltando. Nós vamos voltar ao vídeo da Leide, porque surgiu uma pergunta aqui no meio da live, tranquilo, né? A gente está aberto a isso. E o Eduardo acabou não interpretando o que a Leide falou no vídeo. Eu estou com a minha turma aqui de backstage, tá tudo ok. Podemos soltar a Leide de novo? Podemos soltar, para o pessoal anotar o telefone dela. Aí, foi. É a coisa que está organizada. A gente está, primeira experiência, estamos fazendo aqui da melhor forma. Tá? Veio uma pergunta, enquanto não solta aí, não sei se eu vou ter tempo de responder, né? Ok, então vou passar lá para a Leide aí de novo para vocês. Oi pessoal, eu sou a Leide Ramalho, CEO do Marco Riens no Brasil. E se você quer fazer algum treinamento, curso, workshop ou levá-lo para a sua cidade, é só discar 33988084670. Eu quero chamar aqui o meu amigo, Pastor Natan, que é aqui da faculdade. Ele tem mais um recadinho aí para dar para vocês. Pastor Natan. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Natan, sou gestor de marketing aqui na Faculdade Batista Pioneira, que está dando todo o suporte ao Pastor Marco. Venho convidá-los para conhecerem o nosso portal batistapioneira.edu.br. Venha conhecer dos nossos cursos,
Nós temos uma jornada de mais de 50 anos de investimento no reino de Deus e na vida dos vocacionados para o ministério pastoral e missionário. E como você viu aí no início, temos todo o suporte para receber os queridos surdos em nosso meio. Nós temos uma equipe que vai poder receber, dar todo amparo, temos equipe de interpretação e como vocês viram ao início dessa live, temos o nosso aluno Sérgio, já está concluindo o bacharelado em teologia. E se você é surdo e deseja se preparar para a vocação do ministério pastoral e missionário, aqui é o seu lugar. Aqui a sua vocação é levada a sério. Mas se você não é surdo, você também pode procurar os nossos cursos de excelência. Nos últimos anos, temos nos dedicado muito ao reino de Deus e buscado oferecer o melhor que a gente pode como instituição. Graças ao Senhor, alcançamos boas notas e qualificações diante do Ministério da Educação. Você pode fazer parte da família da Faculdade Batista Pioneira. Acesse nosso site, vou estar repetindo, batistapioneira.edu.br. Estamos aí para te servir. Obrigado, pastor. Obrigado, valeu Natan, valeu o recado. Eu quero agradecer. Infelizmente eu não vou poder responder a quaisquer perguntas, porque o time que nós nos propomos foi 1 hora e eu sou muito ortodoxo nesse sentido. Quem sabe numa próxima live você mande as perguntas aí, a gente vai anotar, vai pesquisar e vai trazer uma resposta correta, coerente, coesa. Eu quero agradecer o pastor Clayton, o reitor dessa faculdade, que abriu as portas prontamente para que fizéssemos parceria nessa live e, por que não, futuras lives talvez, né? E quero agradecer o pastor Natan, que esteve aqui, o pastor Eduardo, que interpretou todo o tempo, o Sérgio, o pessoal da equipe de backstage, o pastor Eber, que está aqui conosco, também a Delize, né? Quero agradecer, tem uma equipe, errei o nome, né? Não é pastor Eber, né? Kleber, desculpa, pastor Kleber, e tem uma equipe toda, a gente está trabalhando aqui, ó gente, semanas com isso, elaborando, fazendo um telepronto aqui para mim, então muito obrigado por você, eu estive orando durante muito tempo se eu faria ou não essa primeira live e fiz porque senti de Deus fazer, agora vem o meu lado espiritual, pessoal, cristão, eu fiz porque eu senti de Deus e eu orei por cada um de vocês aí que está nos assistindo, para que Deus abençoasse a sua vida, para que Ele tornasse você um profissional apaixonado, não pela língua, mas pelo povo da língua. Inclusive, eu tenho uma frase que eu sempre digo que é minha. Eu não amo a língua dos sinais. Eu amo o povo da língua, porque o meu coração é surdo. Então, que Deus o abençoe, derrame da sua graça e da sua misericórdia. Até o nosso próximo encontro, se Deus permitir. Beijão no coração. Fica com Deus.